Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 28 de abril, 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha que Bitcoin bonito subindo mais quase 1%, 0,95% nas últimas 24 horas, cotado aqui em 7.740 dólares, né? A gente vê o mercado aqui todo no verdinho praticamente, com algumas exceções aqui, como o Litecoin, como o Bitcoin SV, e a gente vê a Stellar subindo bastante. A gente vai abrir aqui no coinmarketcap.com, né? A gente vê aqui a Stellar subindo nas últimas 24 horas. Cadê aqui? XLM. Cadê a Stellar? Já passei dela? Aqui, a Stellar subindo 12,5%, bastante coisa. No PHE a gente pegou já uns 10%, 10 ou 11% dessa subida toda aqui. Bem bacana. Então olha só, Bitcoin valendo 7.746 dólares, valor de mercado de todas as criptomoedas aqui, 222, quase 223 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas consideravelmente alto, 125,3 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin cai um pouquinho aqui, ó, cai 0,01% aqui, né? Então o Bitcoin nesse momento cotado a 7.746, com o dólar valendo desvalorizado R$ 5,65, né? A gente vê essa curvinha aqui, desde o comecinho de março até agora, subindo bastante. Se a gente colocar no último ano, aqui a gente vai ver desde janeiro, olha só, desde o comecinho de janeiro, ó, dia 1º de janeiro, dólar 4,2, né? Nesse momento 4,65, bastante coisa, bastante alta, né? E a gente vê o preço, no Brasil. Você olha ali embaixo, ali, o último preço ali da Bitcoin Trade, 43.420 é o valor de um Bitcoin. E a gente lembra sempre que você pode comprar frações de Bitcoin, né? Bitcoin, ele é perfeitamente divisível, ele é divisível em 8 casas decimais, então você pode comprar centavos, né, de Bitcoin. Cada satoshizinho é como se fosse um centavo, então você pode comprar o Bitcoin divisível aí, tá? Em parcelinhas. Falou? Olhando aqui como estão as criptomoedas, a gente vê um misto de perde e ganha, tá? Deixa eu colocar em Bitcoin para ficar mais fiel, tá? Então a gente vê o Ethereum caindo praticamente 0,5%, Ripple subindo 3,5%, e aí a gente vê Bitcoin Cash caindo 0,69%, Bitcoin SV caindo 1,15%, Litecoin caindo 0,5%, BNB aqui praticamente no 0 a 0, EOS caindo quase 1%, Tezos, aí aqui a gente vê uma sequência boa de alta, né? Tezos na 10ª posição, XTZ subindo praticamente 4%, Stellar, a XLM, que abocanhou boa parte do mercado com essa alta aqui de 12,25% somente nas últimas 24 horas, né? Então, na 11ª posição. Chainlink, modestos 0,32% de alta, e a Cardano subindo 3,36% novamente. Cardano que veio subindo já esse final de semana todo, né? De sexta-feira para cá ela veio e deu uma subida, no domingo deu uma parada, na segunda deu uma parada, agora volta a subir novamente, tá? Então esse é mais ou menos o panorama. A Tron na 16ª posição também, subindo quase 4% aqui. Então a gente está num mistão aqui de perde-ganha e ganha-perde. As que estão ganhando mais do que as estão perdendo, né? Com um destaque aqui para XLM. Deixa eu mostrar para vocês que faltam agora praticamente 14 dias, né? 14 dias e 5 minutos para acontecer o halving do Bitcoin. A gente vai falar sobre isso e eu vou dar minha opinião. Agora ou no final? Vou falar sobre isso agora. Beleza. Porque muita gente vem perguntando, né? Felipe, beleza, e agora? Vai acontecer o halving daqui 14 dias, e aí? O que rola? O que pega? O que não pega? Bom, primeiro a gente tem que entender que bola de cristal não existe, né? Se tivesse, né, que eu falo sempre, eu estaria em Dubai essa hora, pô, com a bola de cristal lá, gritando lá, falando o que sobe, o que desce. Eu acho que a gente pegou um ano, a gente deu azar no timing, né, por conta do coronavírus. Eu acho que a gente estaria com o preço um pouquinho acima. A gente já estava em 10 mil antes de vir o coronavírus, né, antes de vir a porrada na cara. A gente já estava em cerca de 10 mil. Eu acho que a tendência era para a gente estar subindo até o halving, inclusive após o halving. Mas aconteceu essa loucura toda, e é bom que traz todo mundo para o chão um pouquinho, né? Então dá um pouquinho de senso de realidade, né? O pezinho no chão. Agora, o que eu acho que pode acontecer? 4 dias antes, 4 dias depois, eu acho que nós vamos ter uma volatilidade alta, tá? Eu acho que é possível que a gente tenha uma alta volatilidade. Não é por conta disso, tá, que nós vamos ter uma grande alta. Pelo menos agora, nos 4 dias, nesses 14 dias que antecedem, 14 dias que passam, tá? Não acredito numa alta absurda por conta disso. Por quê? Porque o Bitcoin, se você for parar para ver aqui, ó, o efeito do halving, apesar das pessoas acharem que ele é instantâneo,
ele é um efeito de cauda longa, né? Então, olha só, quando a gente fala aqui sobre o halving, que ele tem a inflação anual, olha só, Bitcoin Inflation Rate per annum, tá? Hoje está Bitcoin Inflation Rate per annum. Então, inflação anual do Bitcoin, 3,65, isso é hoje. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Mas olha só, 3,65. A partir do próximo halving, daqui a 14 dias, passa a ser 1,8 por ano, né? Então a inflação cai na metade. E apesar das pessoas acharem que é uma parada que acontece do dia para a noite, e de fato porque a mineração é a partir de um bloco, né? O bloco 330 mil, né? O bloco 330 mil, é isso? Não. 630 mil. O bloco 630 mil não vai estar escrito aqui, mas é o bloco 630 mil que acontece. A partir dos 630 mil, a mineração de 12,5 bitcoins por bloco, ela passa a 6,5. Então, de fato, ela acontece na hora. Então, para o minerador, para a mineração, o impacto ele é instantâneo. Tá? Aconteceu o halving, o impacto é instantâneo. Mas para a questão de preço, quando a gente está falando de preço, ele tem um efeito de cauda longa, né? Porque essa inflação que é de 3,65 por ano vai cair para 1,8. Então, o impacto disso no preço a gente vai ter ao longo de alguns meses, talvez até anos. Se você for olhar o histórico do Bitcoin, a partir do momento, esse vai ser o terceiro, então só tivemos 2 para trás, tá? Então não é uma coisa que a gente pode puxar com uma informação muito fiel, né? Muito, nossa, vai acontecer, toda vez vai acontecer isso porque aconteceu nas outras vezes. Se a gente tiver 50 halvings passados, a gente pode fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Mas só aconteceram 2, esse vai ser o terceiro. Então assim, o que aconteceu nos últimos 2? O Bitcoin, a partir do halving, se você contar para frente de 9 a 12 meses, você vai ver um período de alta bacana, tá? Então, para frente, 9 a 12 meses, e aí ele começa um rally cabuloso. Para você ter noção, o rally de 2017 que aconteceu, o halving aconteceu um ano antes, 2016, se eu não me engano ali, meio de 2016, meio para final de 2016. Depois tinha que ver aqui quando que foi. Então assim, ele demora algum tempinho, então não é de um dia para a noite, mas ele vai acontecendo. Por quê? Porque isso aqui é um efeito de cauda longa que vai diminuindo a inflação. O pessoal gosta de falar que que vai ter que o Bitcoin é deflacionário. Ele não é deflacionário. Só o controle da inflação dele é maior, é muito maior do que a gente já conhece na história. Inclusive, é sobre essa matéria que a gente vai falar, né? Que após o halving, Bitcoin terá taxa de inflação anual quase 50% menor que a média global. O Bitcoin esse ano, tá? Até antes do halving, como eu mostrei aqui, a gente tem 3,65% de inflação anual, ou seja, as moedas, cada ano que passa, são 3,65% a mais de moedas, tá? Então isso é inflação. Após o halving, como a gente já mostrou, vai para 1,8, ou seja, cai pela metade. Só que a média mundial, a gente vai achar aqui, ó, a média em 2020, a média mundial até agora está em 3,56, tá? Então daqui a 12 dias, 14 dias, a gente passa para metade, enquanto a média mundial vem inclusive crescendo, tá? Então isso aqui é apenas um efeito de comparação. Quem fez esse estudo foi o Matt Greenspan, e inclusive ele disse que nesse mesmo estudo aqui, ele fez uma live com o filho, cuidando dos filhos, mó legal, mó legal. Inclusive ele fala o seguinte, que o preço do Bitcoin ele está tão correlacionado com o S&P, tá? Então com as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, como nunca esteve. Nessa mesma live ele fala isso. Inclusive nessa live ele ganhou o pai do ano, né? Ele ganhou o pai do ano, porque ele estava cuidando de 2 filhos enquanto... 2 filhinhos pequenininhos enquanto fazia a palestra, tal, muito legal. E aí ele diz o seguinte, olha, além do Bitcoin, a média do mundo crescer 3,56%, de inflação, né, ou seja, de aumento de moedas, o Bitcoin, a partir do dia 12 de maio, ele passa pela metade, né? Então, vamos ter metade da média anual, como diz aqui o título da matéria. Metade da média global da inflação, tá? E ele mostra um estudo onde o Bitcoin nunca esteve tão colado com o S&P, nunca esteve tão colado. Então, todos os movimentos que o S&P está fazendo, segundo o estudo dele,
o Bitcoin está fazendo junto. Isso é bom, isso é ruim. Por que isso é bom? Isso é bom porque a gente vê que os investidores não é a moda caralho, como dizem, né? Então não é, vamos só comprar, vamos só vender, não. Existe uma lógica de mercado por trás, tá? E o S&P é o maior de todos, né? Um dos maiores mercados aí de todos. Então, por conta disso é legal, né? Não é uma coisa assim descabelada. A parte ruim é que as pessoas começaram a entender que o Bitcoin, por ser feito a partir de uma crise, né, e anti-governo, e anti-estado, anti-banco, caramba, as pessoas começaram a achar que o movimento do Bitcoin seria inversamente proporcional aos mercados. Então, ora, se estão imprimindo dinheiro, o Bitcoin ele imprime menos, nós vamos ter inflação de um lado e vamos ter deflação do outro. Então, se a gente tem desvalorização do mercado, nós vamos ter valorização do Bitcoin. E não é assim que funciona, pelo menos nesse primeiro momento. Esses fundamentos, como a gente falou, eles são de cauda longa, né? Eles vão acontecendo. Por exemplo, se a gente for parar para ver agora, de 2 anos para cá, na verdade de 1 ano para cá, né? Na verdade de 3 meses para cá, dessa crise, né, louca para cá, a gente vê muita gente que era cética ao Bitcoin, hoje falando, comentando no sentido, olha, legal, esse Bitcoin aí, temos alguma coisa no ar, né? Então, o que é isso aí? Pô, ele é contra a crise, ele é contra confisco, ele é contra inflação. Então, você vê que pessoas que nunca falaram sobre Bitcoin estão começando a abrir o olho para isso, né? Então, assim, é um efeito longo, né? Não é do dia para a noite. Então, muito legal isso aqui, tá? Então, só para a gente resumir, qual que é a minha opinião sobre o halving? Eu já venho dando isso há algum tempo, né? A grande valorização, né? Se a gente está falando sobre valorização, o halving vai acontecer ponto final, tá? Dia 12 de maio, vamos achar aqui, dia 12 de maio, às 11 da manhã, tira 3, então 10, 9, às 8 da manhã vai acontecer o halving dia 12 de maio, faça chuva, faça sol, tá? Vai acontecer. A grande valorização, que é o que as pessoas estão esperando, ela pode acontecer uma volatilidade 3, 4 dias antes, 3, 4 dias depois. Pode acontecer, tá? Inclusive é até normal que a gente fique alvoroçado e queira comprar, queira vender, as pessoas fiquem doidas. Mas não acredito que vai ser uma volatilidade tão absurda. Pode ter aí uns 10% para mais, 15% para mais, 15% para menos, 20% para mais, não importa. Agora, a grande valorização ela vem com o tempo. Por quê? Porque é um efeito de cauda longa, como a gente explicou, e a inflação ela vai diminuindo ano a ano, tá? Daqui 4 anos, esse 1,8 que vai acontecer a partir do dia 12 de maio, passa a ser 0,9. Então você entende que é um negócio que ele acontece, ele é rápido, mas o efeito dele é longo, né? Então essa é a nossa opinião sobre o halving, tá? Deixa eu colocar aqui sobre o Decifrando Trade. Nós vamos abrir novas vagas do nosso curso Decifrando Trade, tá? Que é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica. Dessa vez nós vamos passar ele, não vai ser um curso, vai ser de comunidade. Então além do conteúdo que você tem sobre o curso, você vai ter também comunidade, então pô, vai ser muito legal, vai ter todos os bônus, nós vamos liberar os sinais, vamos liberar o PHE, nós vamos liberar um monte de coisa para uma comunidade, tá? Então se você quiser fazer parte, bitnada.com.br/decifrando, bota seu link aqui, o seu link, seu e-mail aqui, a gente chama assim que tiver aberto, tá? Beleza? Cara, tem que abrir o gráfico, né? Se eu não abrir o gráfico, lascou. Tem que abrir o gráfico. Por que está demorando o meu gráfico? Abriu. Beleza, olha só, olha como o Bitcoin tá bonitinho, ele tá chegando muito próximo agora, né, da média de 200, como a gente falou, vou botar aqui, esses dias todos, né, então olha só, a média de 200, essa aqui, essa mais grossinha, a gente vê que o Bitcoin, ela tá querendo, o movimento de baixa dela já tá começando a querer normalizar, então já tá quase ficando retinho, né, então quase ficando como uma linha, apesar da queda aqui, ela já vai começando a ficar com uma linha, por quê? Porque os últimos dias são só alta, né? Se você pegar aqui desde o dia 13 de março, só alta desde então. Já são mais de 100% como a gente colocou, como a gente viu ontem. Vamos ver aqui. 101%. E nesse momento a gente está entre essa média de 200 períodos, olha só. Então a gente nesse momento está entre a média de 200 períodos, que é essa aqui, essa vermelhinha aqui, e esse suporte aqui de 7.582. 7.582, tá? Então esse suporte aqui, a gente está mais ou menos aqui. Os últimos dias estão bem interessantes. Se a gente for parar para ver, ó, desde aqui do dia, vamos botar aqui do dia 21 de abril,
já são praticamente 14% de alta, né? Em 8 dias, 7 dias, em uma semaninha. É bastante alta, são 7 dias aí praticamente. Então, o movimento do Bitcoin nesse momento ele tá bonito. Vamos ver o que vai acontecer. Faltam 14 dias, é isso? 13 dias, né, para o halving acontecer. As pessoas estão empolgadas. Se você for parar para ver, tá todo mundo naquele negócio, não, vai subir o halving. Você já entendeu que ele é um efeito de cauda longa. Mas o alvoroço das pessoas, o sentimento das pessoas é que num primeiro momento o Bitcoin pode explodir. E eu acredito, como eu falei, que 4 dias antes ou depois pode ter um movimento um pouco mais brusco. Então isso aqui pode estar animando as pessoas, tá? O fato do halving pode estar animando as pessoas. Agora, a gente está a mais ou menos 2% da média de 200 períodos, tá? 2,6%, praticamente 3% aqui dessa média. E não vamos achar que isso aqui vai ser fácil. A média de 200 períodos ela é bem complicada, é a média mais importante que tem. E no Bitcoin, principalmente no semanal, aqui a gente está no diário, mas principalmente no semanal, é uma média muito porreta, muito forte, tá? Então a gente está indo bem, acho que vamos ter problemas em encontrar essa média aqui, que ela está mais ou menos $8.000, olha só, 7.978 por volta disso. E o suporte agora tá bonito, por quê? Porque a gente tem esses valores de suporte, que são essa linha horizontal que a gente colocou aqui, já comentou dela, 7.582, tá? Então 7.600. A gente tem os suportes aqui um pouquinho mais abaixo, olha só, então coincidindo aqui, ó, a gente tem esse suporte aqui em mais ou menos 7.300, um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem esses outros suportes aqui, então 7.150, 6.997, 7.000, né? Então 7.150, 7.000, 7.900 e 7.600. Não, tô falando tudo errado. Olha só, 7.100, 7.000, 6.800 e 6.600 são os próximos suportes do Bitcoin. Então, se por acaso ele vier cair, ele pode segurar nesses suportes aqui. Lembrando que a média de 21, que também é mega importante, se não a mais importante no diário, ela tá viradona para cima, tá? Desde essa subidinha aqui do dia 22 de abril, ela virou para cima, então ela tá bem bonitona aqui. E a média de 50 tá querendo encontrar esse suporte aqui de 6.600. A média de 50 nesse momento 6.683, tá? Então a gente tem aqui outros dois patamares aqui que a gente pode encontrar caso o Bitcoin tenha uma queda aí abrupta aí. Então, olha só, média de 21 períodos, 7.200 ela tá agora, e a média de 50 períodos 6.600, tá? Mais ou menos por aí. Então, esses são os valores de suportes que o Bitcoin pode encontrar caso ele caia. Caso ele suba, a gente já falou aqui primeiro sobre essa média de 21, mas a gente vê aqui que é uma zona de preços junto com essa queda aqui, quando o Bitcoin veio a cair aqui dia 8 de março, a partir do dia 8 de março, né? Então a gente vê que é uma zona de preço, então o Bitcoin pode enfrentar entre 7.900 a 8.000 dólares, né? Então é uma zona aí de 100 dólares que a gente pode chamar uma zona de resistência por conta da média de 200 períodos e também desses dias aqui que o Bitcoin ficou aqui para cima, para baixo, tá? Depois disso, a gente vê o que faz. Por enquanto, média de 200 períodos, ela é mega complicada. Vamos ver o que acontece. Agora, a gente tá falando sobre suportes e resistências, né? Só que a gente já viu várias vezes do Bitcoin subir 10% assim num pump ou cair 10%, né? E aí não tem suporte, não tem resistência, não tem nada. Ele encontra um lugar, em algum determinado ele encontra suporte, ele encontra resistência e para. Só que para isso acontecer, já foi tudo, né? Ele já subiu 10, 15%, então ele não encontra muito suporte ou resistência. Em algum momento ele para. E aí, em algum momento ele para, geralmente é um suporte ou uma resistência, mas sem muito padrão. Ele pode subir 10%, pode subir 20%, pode subir 15%, pode cair 12%, a gente já viu várias vezes. Então, quando acontece o pump ou dump, né? Então aquele movimento brusco de queda ou alta repentina, assim, que em questão de segundos ou minutos ele sobe 15%, 20%, pode acontecer da gente estourar isso aqui para cima de modo fácil, né? Então você está falando assim, pô, Felipe, você está falando aí o tempo inteiro aí que essa média de 200 aí é boa. Aí o Bitcoin dá um pump, pumba, arrebenta com ela e não toma nem sentido dela. Ou aqui para baixo, né? Pô, a média de 21 é bacana e tal. Aí quando vai ver ele já cai direto para cá. Pode acontecer, né? Então eu sempre me preparo para esses pumps and dumps que a gente não espera, eu pelo menos não espero, não sei como precificar isso. E é sempre um movimento complicado, né? Porque você nunca sabe a amplitude dele e aonde ele vai parar, beleza? Agora deixa eu mostrar para você essa matéria aqui, olha só, todo mundo falando em lockdown, todo mundo falando e porra, as empresas vão acabar, os bancos vão acabar, não sei o que, papapá. Santander Brasil tem lucro de 3,7 bilhões no primeiro trimestre.
alta de 10,5% em relação ao ano passado, né? Então, é assim, a gente sempre fala essa frase, né, que é o seguinte: enquanto alguém chora, tem alguém vendendo lenço, né? Então, enquanto chove, tem um cara vendendo guarda-chuva. E o Santander hoje é esse cara que está vendendo guarda-chuva, né? Não só o Santander, como praticamente todos os bancos aí do mundo. Então, os bancos, na realidade, eles adoram quando acontecem essas crises. A gente acabou de passar por uma crise de 2014, 2015, você lembra da crise da Dilma, Petrobras, não sei o que, quebrou meio mundo. Aqui na minha região de Santos, que é uma região que a gente tem o polo industrial aqui de Cubatão, que faz parte aqui da Baixada Santista, e a gente tem o maior porto aí, não sei se ainda tá? Mas é o maior porto da América Latina. Santos tem o segundo maior PIB do estado de São Paulo, só perde para a cidade de São Paulo. Então, assim, quando veio a crise de 2014, 2015, a nossa região aqui, ela foi dizimada. Se você é da Baixada Santista aqui, você sabe, com certeza, se você não perdeu emprego, tem algum amigo ou familiar que perdeu. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o porto parou tanto de importar quanto de exportar, o polo industrial aqui de Cubatão também deu uma murchada. Então a gente passou por essa crise e os bancos estavam aí. Né? 2014, 15, 16, passamos uma puta crise, o pessoal já falava em recessão, depressão, 5 anos de crise e tal. Na minha opinião, ainda nem recuperamos dela e entramos em outra crise, que é a crise sanitária aí do Covid e tal. E aí todo mundo falando, meu Deus, vai acabar emprego, as empresas vão acabar. As empresas que vão acabar são as minhas, são as suas. É a nossa empresa, é a empresa que você trabalha, uma empresa pequena e tal. Se você trabalha numa empresa pequena, né? Agora, os grandes, os bancos, não, eles não acabam não. Fica tranquilo que banco não acaba. Pelo contrário, agora é o momento que eles mais vão emprestar dinheiro, e mais vão cobrar juros, e mais vão atochar. É esse momento, né? Então, quando a gente fala assim, não, a economia vai parar, meu Deus, a economia vai parar. Cara, tudo se recupera. Tudo se recupera. Se você começar a ler sobre 1929, né? Então, século passado até agora, você vai ver que muita gente morre de fome nessas crises, é uma merda, muita gente perde o emprego e tal, mas em 4 ou 5 anos, na média, volta tudo normal. O poder aquisitivo das pessoas volta ao normal. Então, assim, é complicado nesse momento? Claro que é complicado. Porra, nós já estamos quase 50 dias, sei lá, quase 50 dias em casa, né? Sei lá quanto tempo. Eu não aguento mais ficar em casa, você acredita também não aguente mais. Quem perdeu o emprego aguenta menos ainda, porque pelo menos eu ainda estou trabalhando, eu tenho meu ganha-pão e tal. Quem tá fazendo seu home office, show de bola. Agora, quem não tá, pô, deve estar porque deve estar desesperado para ir para a rua e entregar seu currículo e fazer sua correria para arrumar seu emprego. Esse momento, então, ele é bem complicado. Mas, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai passar, vai passar. Se a gente for pegar na história recente, né? Então, nessa última década, né? Ou um pouquinho mais dessa década, a gente teve a crise de 2008. O Brasil não foi tão afetado assim, mas teve a crise de 2008. Muita gente perdeu casa, perdeu carro, perdeu emprego, tudo lá nos Estados Unidos. Se fudeu e voltou. Sabe, 4, 5 anos depois, o poder aquisitivo das famílias era praticamente o mesmo, inclusive maior, né? Agora a gente passou por essa crise aqui no Brasil, né? E eu me dei muito mal nessa crise, eu praticamente quebrei, eu cheguei quase a zero, quase a quebrar nessa crise aí da Dilma, né? 2014, 2015. Faltou, cara, eu não quebrei porque eu fui persistente, foi por isso que eu não quebrei. E aí, cara, hoje tá legal, assim, no momento da crise você fala assim, caramba, meu, isso aí nunca vai acabar, nunca mais vou me recuperar, nunca mais eu vou ter aquele emprego, nunca mais eu vou ter aquele carro, nunca mais eu... E, cara, você se recupera, precisa ter tempo, né? Mas é um momento horrível, um momento ruim, né? Ninguém gosta de perder emprego, ninguém gosta de ter que passar cheque predatado para comprar comida, ninguém gosta de pedir emprestado, ninguém gosta de ficar em casa, ninguém quer ficar em casa. Eu não aguento mais, foi legal a primeira semana, legal, vamos ficar em casa, já deu. E assim, não sei quanto tempo mais a gente vai ficar, ou seja, vai afetando a economia cada vez mais, mas não esses caras aqui. Esses caras aqui você fica tranquilo que eles vão estar bem das pernas. Terminou a recessão aí, a pandemia, o caramba, você fica tranquilo que esses caras vão estar bem das pernas, beleza? Cara, a gente falou muito já, né? Hoje foi um dia que a gente falou muito. Eu tinha mais essa matéria aqui para comentar, mas a gente já falou muito, deixa quieto, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.